no capítulo anterior. E para todo mundo saber, né, assim por trás do vídeo, mas que fique de exemplo, sabe? Que você não siga este caminho, sabe? Que às vezes a gente negligencia, a gente nega para nós mesmos que a gente está dependente de uma emoção, a gente está dependente às vezes de grupos sociais, de se encaixar em alguma coisa e eu nunca encontrei isso, sabe? E eu tinha uma necessidade escondida sobre isso, mesmo que eu não soubesse que era isso, mas era isso sim. Onde muitas vezes a única forma de eu me sentir parte de alguma coisa era estar compartilhando desses Desses momentos, momentos. onde em festas, em encontros, apenas para fumar, para beber, era onde eu me sentia íntegro em algum coletivo, em algum grupo. E muitas vezes isso aconteceu com muitos jovens, sabe? E fica de conselho que não busquem isso, sabe? Não busquem se preencher, preencher esse vazio que há em cada um de nós, que só Deus pode preencher, que só o Espírito Santo pode preencher na nossa vida, né? E a comunhão com outras pessoas que têm esse mesmo propósito, que buscam a Deus e que buscam é, ter uma vida de santidade, buscar realmente estar mais próximo de Deus e ter uma relação com Deus, sabe? Então eu indico que você vá a alguma igreja, congregue, busque cultuar a Deus, vá para a igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas que também busque essa comunhão, sabe? Com outros participantes, com outros integrantes da igreja, sabe? Porque é muito bom. É um contato maravilhoso que te fortifica em Cristo, te fortifica em Deus e te fortifica no templo da igreja, te fortifica na palavra, na verdade, no conhecimento e na transformação, né? E quem pode fazer essa mudança é só Deus, só quem pode fazer essa mudança é o Espírito Santo. Então, quando a gente chega num estágio da nossa vida e a gente muda por completo, ou que a gente tem uma mínima mudança que seja, a gente vai chegar um momento que a gente precisa, a gente tem que ter essa necessidade de reconhecer de que foi Deus, sabe, quem mudou a nossa história, quem mudou a nossa vida, que foi o Espírito Santo quem nos convenceu a seguir outro caminho, a mudar de vida, a mudar a história, sabe? E que foi Deus quem mudou a história, foi Deus que mudou a nossa vida, foi Deus que mudou a nossa direção e o mínimo esforço que a gente fez foi o suficiente, sabe? E até o mínimo esforço, quem nos capacitou foi Deus. Então, durante aquele período que eu comecei a trabalhar no supermercado, me afastei mais da igreja, um período de férias para outras pessoas, de temporada, de verão, de turismo. Muitas pessoas vinham para cá, então me sentia novamente ali como se estivesse em uma festa, em eventos, em momentos da onde muitas pessoas diferentes, então a emoção foi levada às alturas, fui guiado muito pela emoção, por sentimento do momento, além do trabalho, porque era uma coisa que acontecia diante a um lugar que eu já conhecia, onde eu conhecia já muitas pessoas que trabalhavam também, ou seja, a gente tudo ali em comércios próximos um do outro, se encontrava às vezes no final do trabalho, no final do dia, à noite, ou antes do trabalho, muitas vezes, ou nos intervalos do trabalho, para fazer muitas vezes esses encontros e que tinha a mesma finalidade de antes de eu me batizar, que era às vezes consumir alguma bebida, fumar alguma substância, é, consumir alguma substância ilícita, sabe? E às vezes ter um convívio assim mais, a grosso modo falando, fútil, sabe? Sobre a vida, sobre assuntos triviais, sem muito embasamento divino, assim, sobre o evangelho, sobre a salvação. E sim, sempre teve algo assim considerado sério. E só que eram pessoas que estavam no mesmo convívio e buscando preencher esse vazio, sabe? Não tem outra explicação para isso, na verdade, né? São muitas vezes pessoas que, assim como eu, sempre buscaram
se sentir útil de alguma forma, se sentir parte de alguma coisa de alguma forma, sabe? E mesmo que a gente não reconheça, é um vazio, é sim uma solidão, é sim uma necessidade de ter contato com outras pessoas, e sabe, de ser aceito, de ser validado, de receber afeto, receber atenção, carinho, sabe? E é algo muito importante a ser trazido nesse vídeo também sobre a nossa geração, sobre essa geração e sobre outras gerações passadas também, que às vezes são coisas que são passadas adiante e aquilo é algo que está adormecido, é um problema adormecido, é uma dificuldade adormecida, é, é algo que não se é explorado muito e não é tão positivo quanto a gente pensa que realmente é. Às vezes é muito mais negativo do que a gente pensa, na verdade, né? E que ao longo da vida a gente às vezes sente e não sabe expressar e não sabe o que sente e vai retraindo, reprimindo aqueles sentimentos, aquelas emoções, até vontades, formas de tentar expressar, manifestar, de mudar de vida, de realizar sonhos, de alcançar objetivos, traçar metas, planos e dar seguimento na vida, sabe? Então, às vezes a gente fica travado realmente na vida, assim, sabe? Por conta de questões mal resolvidas na nossa vida. E, bom, eu passei todo o verão dentro de um ciclo social que eu já conhecia, que eu já sabia como era, que eu já entendi. E aquilo não me preenchia. Novamente eu sentia todo dia que eu buscava esse sentimento, sabe? De ter pessoas que me amassem, ter pessoas próximas que eu pudesse conversar, compartilhar algo, e que elas também pudessem compartilhar algo. E eu não vou negar que aquele sentimento do momento de sentir que eu estava tentando, sabe, levar de alguma forma aquela experiência que eu tive, aquele sentimento. E sempre Deus vinha novamente, o Espírito Santo, em algum momento, em alguma pessoa, de alguma forma, alguma circunstância, ou em algum lugar, tinha algum sinal, sabe? Às vezes é através de mim mesmo, puxava assim, sabe? De tipo, a consciência, sabe? Alertando, sabe? Tipo, nossa, estou aqui novamente e vivendo isso de novo. E o que foi a chave, a virada para isso foi eu voltar a me sentir sozinho novamente. É chegar no final desses encontros e voltar sozinho para casa. Depois do trabalho, ia pra praia, ia pra um lugar específico que era tipo próximo da praia, fazer um luau ou algum lugar público onde eu e essas outras pessoas nos reuníamos. E era algo realmente voltado ao mundo, totalmente voltado ao mundo, assim, sabe? Que a gente não tinha um intuito, a gente não tinha um objetivo para aquilo, era pra sentir que estava passando tempo, que estava extravasando, que estava extravasando, essa seria a palavra mais apropriada para isso, estava se sentindo mais livre e era um engano do inimigo, como muitas vezes foi um engano do inimigo na minha vida, buscar esses momentos para me preencher, para preencher um vazio meu, um vazio próprio meu, assim, sabe? E no final desses encontros, antes de terminar os encontros, assim, cada um ia para sua casa. Eu de repente estava voltando às vezes pedalando ou caminhando para casa e às vezes entorpecido, alcoolizado. E muitas vezes eu me perguntava, nossa, tô aqui eu de novo sozinho, sabe? Que sensação é essa de vazio? Eu sentia que eu conversava nessa volta para casa, eu sentia que Deus, sabe? Eu tinha um diálogo com Deus, eu tinha uma conversa com Deus, como se eu dissesse assim, é só eu e você, Deus, novamente, sabe? Depois de um dia todo, um dia cheio, e estou aqui sozinho novamente. Só o Senhor me sustenta e no fim das contas é só
Nós e Deus. Somos só nós, individualmente, cada um de nós, junto com Deus, sabe? E eu acredito que seja principalmente nesses momentos que a gente sente um vazio, que a gente sente uma solidão, que a gente percebe que é importante sentir essa presença, buscar essa presença de Deus, sabe? A todo momento, nos momentos felizes, nos momentos bons, no momento da prosperidade, no momento da fartura, sabe? E que muitas vezes a gente lembra disso só nos momentos difíceis da nossa vida, sabe? Nos momentos que a gente está se sentindo sozinho. E eu confesso para vocês que o que eu posso dizer sobre isso aqui realmente é muito difícil. É muito difícil sim, sabe? Mudar de vida de uma hora para outra e mediante a tantas influências ao nosso entorno e estímulos do mundo, assim, que o mundo cega, sabe? A nossa confiança, a nossa posição de escolha, sabe? O nosso ponto de vista, às vezes, e muitas vezes o que a gente mesmo aceita como o que a gente acredita, e muitas vezes reprimimos, não expressamos, não manifestamos, por conta realmente de influências, de coisas que nos chamam a atenção no mundo e que não nos permitem, sabe, sentir a presença de Deus. Mas bom, é nesses momentos sim que Deus vem com força total e Deus quebranta a gente, e Ele nos consola. E sentir a presença de Deus mediante esses momentos é muito importante. É muito importante e é muito bom. É muito bom quando a gente está quebrado, quando a gente está quebrantado, de repente no fundo do poço e sentindo como se não tivesse mais nenhuma saída. E Deus, ele sente que é o momento, Deus sabe de tudo, Ele sabe que é o momento de tocar sua vida, tocar seu coração, de mudar a sua história. E Ele vem até você. E Ele se aproxima de você, mesmo você lá no mundo, distante, perdido, sabe? E assim foi o decorrer de todo esse período. E aí, de repente, quando passou o verão, meio que acabou esse convívio, eu continuei buscando outros ciclos que eu tinha mais próximo do meu convívio anterior e vivendo isso novamente. E aí fui trabalhar numa sorveteria. E aí, bom, eu comecei a me voltar novamente para Deus, relembrar, sabe? Foi próximo da Páscoa. Foi próximo da Páscoa quando eu comecei a recordar sobre isso, sabe? Sobre as dificuldades, minhas mazelas, meus problemas pessoais e mais profundos e mais íntimos que eu tinha, e doenças, talvez espirituais, e coisas que até hoje em dia eu tento entender. Eu busco a presença de Deus para me consertar, para buscar a presença do Espírito Santo, para pedir para que Deus me mude, para que Ele me dê discernimento, para que eu possa entender certas coisas que eu não entendo sobre a minha vida, sobre o mundo, sobre a vida, sobre pessoas próximas, sobre lugares, sobre coisas, circunstâncias. Então, no geral, sobre um pouco de tudo, sabe? O que Ele realmente quer para mim, e realmente Ele tem para minha vida, sabe? E bom, diante disso, eu acredito que essa já seja já a segunda parte. Eu já estou contando a segunda parte já do testemunho, né? E bom, minha vida teve uma reviravolta extrema, sabe? Deus fez uma mudança na minha vida inexplicável, inexplicável. Porque de repente, quando eu me afastei novamente desses ciclos sociais, deste convívio, de preencher o vazio com bebida, fumar, sair, às vezes brigas, discussões, sabe? Dúvidas, suprir.
que não queria talvez sentir que essas dúvidas estavam sanadas, que às vezes eu tinha que dar tempo ao tempo e dar tempo para o tempo de Deus, que é o único tempo verdadeiro, que esse tempo que a gente vive é um tempo relativo, muito relativo e demandado e controlado e tem tempo para tudo, sabe? É diferente do tempo de Deus, que é um tempo perfeito, sabe? Então, eu me voltei novamente para isso e me reavivando, despertando, segundo a vontade de Deus, segundo o desejo do meu coração e buscando novamente a sensação e relembrando como foi bom aquele batismo, sabe? Relembrando como é bom aquele convívio com os irmãos da igreja, como é bom ter Deus na vida, como é bom ter a presença de Deus, como é bom ter a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, como é bom buscar a Deus, conhecer a verdade, conhecer a palavra. E como tudo isso é bom para nossas vidas, como tudo isso era bom para a minha vida, para pessoas que estão próximas de mim, que às vezes não têm. Cada um é um universo, a gente entende isso como cada pessoa teve experiências, teve fases, está no processo da sua vida, então ninguém é igual, cada um tem uma experiência individual com Deus, mas mesmo assim a gente quer compartilhar essa sensação com todos que nos rodeiam, com todas as pessoas que nos norteiam, que estão próximas da gente, e também muitas vezes aquelas pessoas que estão do outro lado, que a gente muitas vezes conhece um pouco, ou acha que conhece muito, ou realmente conhece muito, mas não estão próximos, familiares mais distantes, amigos, colegas. Então, a gente realmente quer compartilhar. Esse é um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo aqui, né? Na verdade. E bom, acho que eu concluo esse vídeo dizendo sobre esse 1 ano. Que depois de abril ali, depois da Páscoa, que eu saí da sorveteria, me afastei novamente do mundo, abaixei o volume do mundo e me voltei novamente para os caminhos de Deus e voltei a frequentar um pouco a igreja. E aí daqui a pouco, quando veio, eu estava frequentando mais e, sabe, me aproximando mais dos irmãos da igreja e sentindo que eu tinha liberdade para criar laços, para criar afetos, diferente lá do começo de agosto do ano passado, setembro, quando eu entrei com uma cabeça voltada a algo mais antissocial, que eu estava ferido, eu estava magoado por dentro. Eu não queria ter relações com o homem, relações com o ser humano, sabe? Eu não queria criar afetos, laços de sentimento, de emoções. E eu estava muito voltado às coisas do mundo, sabe? Afundado, às vezes, em sentimentos de solidão, buscava preencher com drogas, saídas, o vazio do mundo e muitas vezes até a própria pornografia, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de exclamar, de confessar isso como um pecado na minha vida e mesmo com muita facilidade de falar sobre muitos assuntos, sabe? Era algo que me prendia, me escravizava, literalmente. E depois da Páscoa, me afastei desse estilo de vida novamente. E quando chegou maio, eu entrei num novo serviço, num novo trabalho, que eu estou trabalhando agora e pretendo, até quando Deus permitir, fazendo a obra dele no trabalho e servindo a Deus e buscando uma independência, buscando uma independência tanto financeira quanto pessoal, sabe? Por um sustento próprio e, bom, além disso, servir a Deus realmente no trabalho, no ciclo social fora do trabalho. E eu me voltei novamente para a igreja e voltei para a casa de Deus e fui muito bem recebido novamente. E eu passei a enxergar tudo novamente de outra forma. E de alguma forma Deus mudou a minha vida por completo. Ele usou as pessoas dentro da igreja e me usou e me colocou lá
para dar um testemunho, me colocou para fazer parte de um projeto, me colocou lá para louvar a Deus, para ajudar num cargo dentro da igreja, sabe? E é incrível, é incrível, é incrível. Eu termino esse vídeo falando sobre o imprevisível, sabe? O que a gente nunca espera. E que até nisso Deus trabalha, Deus age, sabe? Ele dá muito mais do que a gente deseja, do que a gente pede, e do que às vezes a gente nem pede, mas nem sabia que desejava, nem sabia que gostaria, que realmente sentisse que fosse algo que desejasse pedir unicamente a Deus, sabe? E que é essa mudança extrema que eu digo que Deus fez na minha vida, que foi novamente me colocar dentro da igreja, que foi novamente me trazer um convívio com outros irmãos, congregando e louvando a Deus, adorando, em comunhão com outros irmãos, dentro do ministério, dentro de cargos dentro da igreja, e trabalhando, servindo a Deus e compartilhando esse estilo de vida com outros irmãos, e no trabalho, levando a palavra para muitas pessoas, e dentro da igreja também, tendo um convívio de fortalecimento mútuo, de estar todo dia fortalecendo uns aos outros. E isso é muito bonito, isso é muito bonito, porque eu necessito todo dia estar em convívio, estar em contato com esse tipo de vida, de comunhão. E quando eu não estou dentro da igreja, para mim é muito mais difícil, lá no trabalho, com a minha família, em outros grupos psicossociais. É muito difícil mesmo, às vezes, não estando com pessoas que buscam a Deus, assim, fervorosamente, extremamente, e expressam isso, e cada um da sua forma, buscando às vezes Deus mesmo sem saber. Para mim é muito difícil fora da igreja manter, preservar essa imagem, preservar essa sensação e preservar esse comportamento, esses hábitos que eu gostaria de ter na minha vida e que eu gostaria literalmente de perpetuar, que perpetuasse na minha vida. Esse mesmo convívio que às vezes eu não só gosto, mas como eu mostro para as pessoas quando eu estou dentro da igreja, e aquele comportamento bom, sabe? E que sim, muitas vezes eu sou outra pessoa fora da igreja, sabe? É uma coisa que me remete muito quando eu estou me desviando, assim, quando eu vejo que eu já não estou falando aquilo que está dentro da palavra, quando eu já não estou exaltando muito a Deus e estou me exaltando, estou buscando a minha própria glória. Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo a lembrar da igreja, que é meu alicerce, que é minha base, que é a forma de eu voltar a ser igual aquela pessoa que eu sou dentro da igreja, sabe? E eu acredito que muitas pessoas têm essa mesma dificuldade, e talvez muitas outras não, mas é uma dificuldade que eu tenho, e que eu tenho buscado rever mais isso e me policiar mais sobre isso, para que eu possa preservar mais isso, e que eu possa levar também essa imagem para outras pessoas, para que de alguma forma eu possa influenciar outras pessoas com esse estilo de vida. E bom, eu vou trazer em outros vídeos as experiências ao longo desse ano que eu tive, nos próximos vídeos, e eu acredito que esse tenha sido o meu testemunho, assim, principalmente sobre confissões, né? E que eu gostaria de realmente confessar, eu gostaria realmente de me sentir mais leve, assim, sabe? E confessar, essa seria a palavra mais. Eu sei que Deus já sabe de tudo isso, eu não precisaria vir aqui a público e falar isso, mas eu gostaria sim de compartilhar essa experiência, dizer o quão maravilhoso foi, e o quão doloroso foi, e o quanto difícil foi. Eu apanhei, sabe? Eu saí do mundo e eu voltei pro mundo,
Eu me decepcionei muito com pessoas fora da igreja, eu me decepcionei com pessoas na igreja por criar sentimentos e por criar expectativas. E eu aposto, eu acredito que eu decepcionei também muitas pessoas com esses meus comportamentos, sabe? E de repente pessoas tinham expectativas sobre mim, pessoas que sempre me abraçaram dentro da igreja e talvez eu tenha decepcionado muitas pessoas e às vezes a gente quebra uma coisa e às vezes a gente não tem como voltar atrás, sabe? E às vezes é Deus quem está quebrando a gente todo e está construindo um novo vaso para que a gente possa ser vaso de uso, que a gente possa ser vaso valoroso. E teve uma importância extrema, assim, gigantesca na minha vida, cada culto, cada encontro, sabe? Cada saída da igreja para ir em outros ministérios, para ir em outros eventos, em outros cultos, em vigílias, que foi as últimas experiências que eu tive. Um avivamento incrível, incrível, incrível na minha vida e ao meu redor, assim, na vida de cada pessoa daquela eu encontrei, assim, uma, uma nova, uma nova vida, sabe? Um novo renovo do Espírito Santo de Deus. E Deus sempre fazendo a mudança, através de Jesus, através da palavra, através de louvores, de comunhão, do Evangelho. E eu terminei esse vídeo assim, sabe? Sem concluir algo. Dizendo que eu não vou parar, eu vou continuar. Eu continuo buscando um desejo ardente, uma vontade, um fogo no Espírito Santo insaciável, incessante, que nunca acaba. E eu desejo manter isso para sempre, sabe? E cada vez buscar mais isso, e mais, e mais. Incentivar mais as pessoas, buscar influenciar mais as pessoas mediante isso com cautela, com equilíbrio, sabe? E com cuidado. Porque cada pessoa necessita, de acordo com o seu processo, de acordo com suas experiências e ter essa experiência com Deus, né? Cada um ter uma experiência saudável e própria com Deus. Assim como Deus tem uma promessa, tem um plano para cada pessoa, como Ele tem para a minha vida, como Ele tem mudado a minha vida, eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Se Ele já está mudando, que Ele vai mudar mais ainda, vai abençoar mais ainda. E a gente sabe que como cristão, quando a gente se converte, é mil maravilhas, mas que ao longo dessa caminhada a gente vai tendo muitas dificuldades para abrir mão, para dar o braço a torcer e para aceitar muitas coisas que a gente não entende que Deus tem para nossa vida. Termino esse vídeo aqui agradecendo todo mundo, agradecendo todas as pessoas que passaram pela minha vida, inclusive aquelas que eu nunca tive nenhum contato, nenhum diálogo, só aquelas que passaram assim mesmo, sabe? Tava passando lá numa outra rua lá distante. E em especial todas aquelas pessoas que eu tive sim contato, que eu tive uma proximidade, que eu tive a oportunidade de conversar, de ter um diálogo, de ter uma experiência, compartilhar um momento. Amigos que às vezes estão mais distantes, nunca mais nos vimos. Colegas, às vezes também, que não tivemos às vezes tanta proximidade, estão mais distantes. Aqueles que... Quero agradecer aqueles que estão mais próximos, colegas profissionais de trabalho, que não têm um vínculo familiar ou social, mas que são colegas também. Aquelas pessoas que compartilham das mesmas ideias. Amigos, tantos que estão distantes, que nunca mais nos vimos, quanto aqueles que de vez em quando nos encontramos, assim, por passagem, por momentos, e temos um momento incrível ali, no encontro em questão de segundos, num passeio, durante algum momento, estou passando por algum lugar, essa pessoa está passando também, então queria agradecer essas pessoas, né? E agradecer em especial minha família, que nunca me desamparou, meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha filha, aquelas pessoas que estão mais distantes também, aqueles familiares que às vezes nunca tivemos muito contato, mas que são laços de sangue, laços da minha família mesmo. E agradecer por tudo, agradecer a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus por me colocar nessa cidade, por eu estar aqui,
por este momento, pelas coisas que Ele tem me permitido fazer da minha vida e que Ele tem permitido aí, e tem trabalhado em cada área da minha vida. E especial, por fim, concluir esse vídeo agradecendo ao povo da minha igreja, na igreja que eu congrego, a minha igreja não, que é a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, a igreja de Deus, mas a igreja na qual eu participo, que eu congrego junto com outros irmãos, que eu comunho, que eu tenho comunhão. E, bom, agradecer a cada membro, agradecer a cada representante, a cada servo, a cada ministro, cada líder, pastor, agradecer a cada pastora, a minha pastora oficial, os pastores auxiliares, pessoas mais próximas da igreja que diariamente mantêm contato e têm um convívio. E que vocês continuem assim, fazendo esse trabalho maravilhoso. Vocês continuem amigos sendo amigos, mesmo que a gente não tenha um convívio. E que quando a gente nos encontrar, a gente possa desfrutar de um momento e aproveitar o momento e poder compartilhar, né, essas experiências felizes e também momentos não tão felizes, que a gente possa confiar e poder compartilhar isso, colegas, às vezes pessoas do trabalho e, enfim, de outros grupos sociais, que a gente possa estar sempre em comunhão e nos fortalecendo uns aos outros. Bom, é isso. Essa é a experiência do meu batismo e eu vou ler uma última palavra aqui antes de concluir, para falar especificamente sobre isso, que está em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Bom, esta é a palavra que eu concluo esse vídeo. E busque um ministério, busque um propósito com Deus. Deus tem uma promessa para sua vida. Busque estar sempre em contato com Deus na sua casa, no seu quarto, no seu lugar, no seu habitat natural, na sua casa, no seu trabalho, nas relações sociais que você tem na escola, em grupos sociais, em projetos, em outros tipos de convívios que você tem, em especial na sua igreja, sempre, né? Busque falar sobre Deus. Busque sentir mais a Deus, receber mais a Deus. E é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E essa foi a parte 2. E é isso. Essa foi a minha experiência, resumidamente. E virei aqui em outros vídeos, dissecando cada momento desse um ano também. Falando da importância de cada experiência que eu tive. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. E quem não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte, comenta, deixa um comentário para engajar, para a gente dialogar. Se você teve alguma experiência parecida, se você gostaria de comentar alguma coisa que às vezes você já passou, ou que ajudou você de alguma forma nesse vídeo. E se quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo em redes sociais, com outros amigos, com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, abençoe sua vida, as pessoas próximas de vocês, e que você tenha uma comunhão, tenha um contato, tenha a presença de Deus diariamente, sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Paz. Até a próxima. Fiquem com Deus. E eu vou deixar um videozinho, um outro vídeo aí, sobre ao longo desse ano, tá bom? Beijo, abraço, até a próxima. Paz. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.